Convido o pastor Joed para assumir aqui o púlpito. Que Deus abençoe o irmão, o use nas nossas vidas. Fique bem à vontade, querido. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos. Eu não tenho um grande hábito de utilizar os meios da internet, mas a minha esposa, as esposas são dadas para nos colmatar em todas as nossas falhas. É a graça extraordinária de Deus. Então ela me ajuda nessa parte. Então, quando ela soube que eu viria aqui, e eu não tinha recordação de ter estado com os irmãos, apesar de que alguns irmãos aqui já disseram que se lembram de eu ter passado por aqui. Menor memória do que a minha, ou talvez porque a gente vai a muitas igrejas. Ela disse assim, dá uma olhada no site da igreja, pelo menos para você se ambientar. Talvez foi por isso que eu vim assim, pastor. Fiquei com a ideia de que aqui tinha que, não é? Então estou honrando os irmãos, mas também porque esta manhã estávamos na nossa a amada igreja, a primeira igreja batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. É uma igreja tradicional, onde também se tem algum cuidado, mas os irmãos, por favor, não sintam que queremos nos desviar do alvo. E eu entendo que o pastor hoje está querendo entrar nessa onda que é tão importante para nós em relação ao nosso trabalho aqui no Brasil. Eu tenho estado fora, não tenho acompanhado esse desafio que está sendo lançado às nossas igrejas, mas tenho acompanhado o movimento que diz respeito a estes 100 dias tão especiais para a nossa nação. Agora, confesso aos irmãos que achei interessante o tema que nos foi dado. Seja luz. O texto bíblico que o Senhor Jesus nos fala a respeito do assunto, em Mateus capítulo 5, os irmãos conhecem, no versículo 14 a 16, se quiserem abrir só para se recordarem do texto, em que Jesus está falando aos seus discípulos no famoso Sermão da Montanha, e ele se dirige a eles e diz assim, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu me solidarizo com o alvo deste projeto, que desafia as nossas igrejas e os crentes das nossas igrejas no Brasil a serem luz. Sejam luz, mas gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Acho que alguma coisa não tem estado 100% bem nas nossas igrejas, quando precisamos fazer uma campanha lembrando aos nossos irmãos que devem ser luz. Jesus não fez um apelo, ele não fez um desafio, ele fez uma afirmação. Ele não disse, sejam luz, ele não disse, vocês deveriam ser luz, ele disse, esforcem-se por ser luz, ele disse, vós sois a luz do mundo. Há muitas qualidades de luz, certamente. Hoje vivemos numa época em que precisamos, às vezes, poupar energia. Usamos lâmpadas diferentes que poupam. Algumas lâmpadas dão muita luz, outras dão poucas. Algumas lâmpadas emitem muito calor, outras não. Eu sei de uma coisa. Uma pequenina luz num local em trevas faz muita diferença. Durante muitos anos, ministrando num lugar onde não havia eletricidade, eu aprendi a valorizar o valor das pequenas luzes. Às vezes nós tínhamos uma vela, 2 velas em casa. E foram muitos anos, irmãos, foram 12 anos vivendo numa realidade onde a eletricidade é um luxo. Só os ricos têm dinheiro para ter os seus geradores e produzirem energia. Nós morávamos no interior da Guiné-Bissau, na África subsaariana, uma das regiões mais pobres do mundo, e ali a luz realmente é um luxo. Então, à noite, quando escurecia, muitas vezes era só um candeeiro, ou então acendíamos vela. E aprendi de forma muito prática, talvez uma coisa que o irmão, principalmente aqueles que estão aqui que são mais jovens, talvez nem saibam, é que quando você acende, mesmo que seja uma pequena luz em casa, e se estiver tudo escuro, deve colocar bem alto. Quanto mais alto você coloca, mais ilumina.
Uma pequena velinha, se fosse colocada no chão, não dava quase luz nenhuma. Aquela mesma velinha colocada em cima de uma estante, num lugar alto, iluminava toda a sala e ficava muito melhor o ambiente. Somos chamados pelo Senhor a ser luz, meus irmãos. Não é uma questão de opção ou de escolha. Nós somos. O Senhor Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Se o irmão já recebeu a presença do Senhor na sua vida, se o Espírito Santo já habita no seu coração, o irmão é luz. Que tipo de luz? Que diferença poderá fazer? Vivemos num mundo em trevas. Eu poderia falar aos irmãos sobre povos em trevas em tantos lugares do mundo. Poderia falar aos irmãos sobre povos animistas em trevas na África. Povos que ainda acreditam em N espíritos que vivem nos matos, que sacrificam animais e por vezes seres humanos a esses espíritos a quem eles adoram. Pessoas que vivem amedrontadas. Poderia falar aos irmãos sobre aldeias em trevas, onde nós chegávamos e as pessoas estavam fechadas dentro das suas cabanas, dentro das suas casas. E quando queríamos saber o que tinha acontecido, por que as pessoas não saíam, principalmente as mulheres e as crianças, não saíam à luz do sol, informaram-nos: olha, morreu uma feiticeira. E o que eles acreditam é que durante 7 dias a alma da feiticeira fica pairando sobre a aldeia. E ela está esperando pegar uma alma vulnerável, e principalmente as almas das crianças. Então as crianças não podiam sair de dentro das cabanas, as mães tinham que ficar com elas. Já experimentou confinar a sua criança 7 dias dentro de casa? Você diz, é completamente impossível, mas a sua casa provavelmente tem mais de um cômodo. Estou falando de cabanas africanas que só tinham um pequeno espaço. E não tinha televisão nem internet para você colocar para o seu filho ver, não é? Que hoje em dia a gente pluga as crianças na internet, eles já não nascem com umbigo, agora já vêm com uma entrada USB, não é? As mães já não dão à luz. Eu ouvi dizer que agora as mães não dão mais à luz. Informaram-me que agora elas fazem download. Mas lá na África não é assim não, meu irmão. A criança fica fechada dentro de uma cabana escura durante uma semana inteira. Povos em trevas, irmãos. Poderia falar aos irmãos sobre multidões em trevas no mundo muçulmano, onde eu trabalhei. Pessoas que vivem subjugadas numa religião que não promete amor. Acho tão estranho quando os muçulmanos nos falam que a religião deles é uma religião de paz. Só se for aqui para fora, para o mundo ocidental. Porque onde eles dominam não há paz absolutamente nenhuma. Há paz para você concordar com eles. Há paz para você seguir a orientação deles. Não há paz para mais nada. Pessoas subjugadas sobre uma lei difícil que eles têm que cumprir, mas que não dá absolutamente nenhuma segurança. Falava sobre um homem inteligente, um homem capaz, um homem dedicado ao islamismo, e eu perguntava a ele: você tem certeza da sua salvação? Ele diz: ninguém pode ter. E aproximava-se, na festa de Ramadã, naquele mês inteiro de jejum, aproximava-se da 27ª noite, a noite do poder. E naquela noite eles ficam acordados a noite inteira orando nas suas mesquitas. E a gente hoje em dia, para fazer vigília de oração, é difícil, né? Quando a gente chama o povo para vigília de oração, é difícil vir. Chamar jovem para ficar até as tantas da madrugada assistindo uma banda, ele vai, ele fica. Não interessa o que for, está disposto a aguentar. Mas a gente chama a crente para fazer vigília de oração: ei, pastor, não aguento não, eu durmo. Eles ficam acordados a noite inteira na mesquita orando, sabe por quê? Eles acreditam que naquela noite o seu Deus vai mandar um anjo, e o anjo vai escolher em todas as mesquitas do mundo, vai escolher uma pessoa e vai mudar o destino daquela pessoa. E eu perguntava àquela pessoa, um homem inteligente, seguidor do islamismo: e como é que você sabe que pode ser você? Quem é que disse a você que vai ser você? Não sei, mas pode ser. É uma loteria. E se for, você vai saber? Não vou saber. Oh, meus irmãos, povos em trevas, a diferença que nós podemos fazer com a luz de Jesus. Um outro irmão aqui talvez tenha ouvido aquilo que já compartilhamos sobre o nosso testemunho na Guiné-Bissau, mas deixe mostrar aos irmãos as imagens, porque eu creio que muitos não assistiram. A Guiné é um pequenino país da costa ocidental da África. Aqui no Brasil não se ouve falar da Guiné-Bissau. Nesse momento ela é notícia, porque na quinta-feira da semana anterior houve mais um golpe de Estado naquele país. Nós vivemos, durante os anos que ali habitamos, passamos por 3 golpes de Estado e uma guerra civil. Na quinta-feira da outra semana, os militares tomaram o poder, prenderam um primeiro-ministro, presidente interino, e nesse momento não há governo. O parlamento foi fechado, os nossos missionários
estão pensando em sair do país, talvez na próxima semana. Nesse pequenino país há 32 povos diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos pregar a todas as etnias da Guiné precisam ouvir o Evangelho. Próxima imagem, mostramos aos irmãos a equipe missionária que ali estava, durante 12 anos trabalhando. Deus nos deu a alegria de ter uma equipe muito forte. A Edna é formada em pedagogia, continua ali naquela área, trabalhando agora num outro país da região, a Gâmbia. A Analita, que era aqui de São Paulo, ali de Santos, já está na glória com o Senhor, era bióloga, mas também formada pela Faculdade Teológica de São Paulo, a minha esposa e eu, minha esposa professora, musicista, eu médico, porque Deus nos chamou para esta obra. Próxima imagem. Esta era a família, mas essa foto já está velhinha, irmãos. Os meninos crescem, não é? Já passaram vários anos, já estão maiores do que nós. A seguinte, o desafio destes povos, irmãos, quando os irmãos enviam missionários para lugares distantes, lugares estranhos como a cultura da Guiné-Bissau, nós durante os nossos primeiros anos ali tivemos o desafio de aprender 2 línguas. Não uma, 2. Tivemos que aprender a primeira língua, a língua comercial, a língua de comunicação entre todos os povos, que era o crioulo da Guiné, para podermos conversar com todas as tribos, e depois tivemos que aprender a língua, o dialeto do povo com o qual trabalhamos. É desafio, irmãos. Você chega num lugar onde não há um curso escrito. Você não se inscreve no cursinho na esquina. Na esquina não tem nada. Você tem que ir falando com as pessoas, tentando descobrir como é que as palavras eventualmente se escreverão, tentando descobrir uma regra gramatical, porque elas não estão escritas. E quando você pensa que descobriu, descobre uma irregularidade. E aí volta tudo atrás. Às vezes desanima. Você tem orado pelos missionários nos campos, tem rogado a Deus misericórdia a eles para isto. Às vezes nós não entendemos o desafio que é. O missionário sai daqui com o seu coração ardendo. Ele quer chegar lá e pregar logo a palavra, mas ele chega e tem essa barreira. Ele tem que aprender aquela língua. Difícil, complicada, mas tem que aprendê-la bem, porque ele tem que compartilhar esta língua, tem que falar das coisas mais importantes que existem. Olhe pelos missionários, meus irmãos, vejam os obreiros que nós temos no campo, intercedam para que Deus dê a eles o dom, porque eu creio que isso também é um dom de Deus, a capacidade de aprender estas línguas diferentes, de se adaptar àquelas culturas que são diversas da nossa. Quando chegamos à região para onde nós fomos, irmãos, não havia nenhum crente, nenhum da etnia com a qual nós fomos trabalhar. Hoje eu trabalho na Europa, que é o continente do mundo que tem o menor número de evangélicos em termos percentuais. Eu não sei quantos evangélicos há no Brasil, eu ouço falar em 20%. Por aí. Nós em Portugal, pouco passamos de 1% dos evangélicos. Todos os batistas de Portugal, onde nós estamos, são 4.500. Nós temos igrejas no Brasil, tem mais do que isso, só numa igreja local. São os nossos desafios, irmãos. A próxima imagem. O desafio que foi para nós esta escola foi começada porque as nossas missionárias todas eram professoras e no coração delas, elas não podiam suportar que tantas crianças ficassem do lado de fora sem ter oportunidade de aprender. Então começaram a escola de uma forma muito simples, uma casa nativa, transformando aquela casa num local onde se podiam ter 2 salas de aula apertadinhas, 60 crianças no primeiro ano, um pouco mais no segundo. Mas, irmãos, sabe o que acontece quando nós colocamos a nossa pequenina luz nas mãos de Deus? Talvez o inimigo tenha trabalhado muito na sua mente para dizer que você não faz diferença nenhuma. É mentira do diabo. Não aceite a mentira dele. Você pode optar por ficar com as mentiras que ele traz ou aceitar a palavra do Deus da verdade. O Deus da verdade diz que você é mais do que vencedor, que você é um herdeiro do céu, diz que você é luz e sal e pode fazer muita diferença onde você está. Esta pequenina escola que começou num ambiente muçulmano, onde os pais não queriam, muitas vezes tínhamos que convencê-los a deixar os filhos vir a uma escola de direção cristã. Cresceu, irmãos, até tornar-se o referencial daquela região. Nós vimos a escola chegar a 850 alunos, de jardim de infância até o fim do 2º grau. Muito trabalho, muita luta. E todas estas crianças recebendo educação cristã, muitas dessas crianças se convertendo ao Senhor Jesus. Nossa escola dominical, nos domingos pela manhã, tínhamos que fazer o primeiro período só com as crianças,
porque o número de adultos que nós tínhamos era gasto todinho controlando todas aquelas crianças que vinham. Porque a escola era uma bênção, uma grande oportunidade de testemunho para que as crianças chegassem a conhecer o Senhor Jesus. A oportunidade que estes meninos e meninas tiveram, a partir do momento em que começaram a receber um ensino de qualidade, não somente mudou a vida deles, porque eles tiveram ensino, não somente mudou a vida deles porque eles conheceram Jesus, mudou o futuro. Nenhum menino, nenhuma menina do interior onde nós estávamos conseguia entrar na faculdade, porque não tinha condições para fazer as provas de acesso quando chegava à capital. Nossa primeira turma, já há 3 anos, com 18 alunos, terminou o 2º grau. A primeira turma que fez conosco desde o primário até o fim. E aqueles 18 alunos que foram preparados pela Escola Batista em Bafatá, foram até a capital. Vamos fazer a prova. Todo mundo fazia a troça deles. Os alunos do interior não passam, não vale a pena. Vocês vão só gastar dinheiro de ir até a capital se inscreverem. Irmãos, os nossos 18 alunos passaram. Todos passaram. A nossa melhor aluna ficou em primeiro lugar para a medicina. E o nosso melhor aluno ficou em primeiro lugar para o curso de administração. Irmãos, isto é a diferença que a luz de Jesus faz. São ambos crentes em Cristo. Aquele menino diz, quando eu me desenvolver, eu quero ser presidente da Guiné-Bissau. A gente ri com ele, mas eu não sei o futuro, meus irmãos. Isso pertence ao Senhor. E se chegar a ser um dia? Alguém que recebeu o Evangelho porque alguém teve a coragem de ser a luz que Deus queria que fôssemos. Próxima imagem. A clínica, porque Deus me chamou para ser médico. Algumas pessoas me perguntam, pastor, o irmão exercia medicina em África o tempo inteiro, irmãos. Deus me chamou para ser médico. Eu trabalho como médico todos os dias. Eu agora estou em Portugal. Os irmãos às vezes perguntam, e o pastor continua trabalhando como médico? Continuo, meus irmãos. Eu estou pastoreando uma igreja em Lisboa, mas eu sou médico, não posso deixar a medicina. Eu descobri, como filho de pastor, filho de missionário, que muitas vezes o pastor se envolve de tal maneira com a igreja, que só lida com crente. É problema de crente, é casamento de crente, é filho de crente, é crente de manhã, é crente de tarde, é crente de noite. Eu fico assim, quando é que a gente vai ganhar pessoas para Jesus? Ficamos dependendo dos irmãos trazerem alguém ao culto para nós fazermos apelo, essa pessoa se decidir, para mim não chega. Eu não me sinto satisfeito com isso, eu quero colocar a mão na massa, eu preciso ganhar pessoas para Jesus, eu tenho que chegar no fim do ano, olhar para trás e dizer quantos durante este ano foram salvos por causa do meu testemunho direto e pessoal. Não pessoas que foram trazidas aqui e eu fiz um apelo e se converteu. Não quantas pessoas que eu comecei e fiz o trabalho até ganhar. Quantas pessoas você já ganhou esse ano? Qual é o seu alvo até o fim do ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus o ano passado? A Bíblia diz que você é luz. E eu não largo a medicina, irmãos, porque a medicina é meu campo de trabalho. Era na Guiné. Uma oportunidade extraordinária. Porque os muçulmanos fugiam dos missionários. E a mim eles não fugiam, a mim eles procuravam. E não era por causa da elegância não, viu, pastor? Porque lá não dava para vestir assim. E nem é porque era bonito, porque os irmãos já viram que a figura não é grandes coisas. Eu sei que o missionário dos irmãos há pouco tempo esteve aqui, ele se apresentou como bonito, não foi? Eu vi o vídeo dele, não é? E ele estava tão feliz aqui de estar com os irmãos. Eles me procuravam porque eu era médico, irmãos. Eles precisavam da medicina. E ali era a oportunidade para testemunhar, de colocar fitas com mensagens na sala de espera, de mostrar a diferença do tratamento. Hoje em Portugal, irmãos, a experiência é a mesma. Eu vivo num país que está em trevas. Não são trevas africanas, são trevas europeias, são trevas na mesma. Uma crise financeira tremenda levou aquele país à depressão. As estatísticas dizem que quase metade da população portuguesa sofre de algum distúrbio neste momento, de ansiedade e depressão. Mais de metade das pessoas da população usam ou ansiolíticos ou antidepressivos. E quando o doente chega no consultório, a senhora, o senhor, o jovem, chega no consultório e mal abre a boca, começa a chorar. O que você vai passar para ele? Vai prescrever antidepressivo? Ó, meu amigo, toma um Prozac que isso passa, não é? Toma um Rivotril, que eu ouvi dizer que é o remédio mais vendido no Brasil. Toma um Rivotril que você vai dormir melhor. Você vai dormir melhor, mas quando você levantar amanhã, seu problema continua lá. Essas pessoas não precisam de remédio, irmão. Essas pessoas precisam de Jesus. E a minha alegria no consultório é porque Deus me chamou para ser médico. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu faço com alegria.
E é a minha oportunidade para mostrar às pessoas mais do que além da saúde física. Ser luz e mostrar a elas Jesus. E eu digo com alegria aos irmãos, em Portugal é muito difícil ganhar alguém para Jesus. As nossas igrejas são pequenas, na sua grande maioria. As pessoas não aceitam um convite para vir a um culto. Mesmo depois de um ano você conhecendo uma pessoa, é difícil você entrar na casa dela. Mas nós temos tido a alegria de ver pessoas se convertendo. Temos tido a alegria de ver pessoas do consultório, através do contato, da amizade, do testemunho, indo procurar a igreja. E hoje, aceitando o Senhor Jesus, começando um processo de discipulado, porque essa é a forma pela qual nós fomos chamados a trabalhar. Ali, irmãos, nesta clínica nós não tínhamos meios absolutamente nenhuns. Nem laboratório de análises clínicas, nem raio-x, nem ultrassonografia, nada. Era o estetoscópio e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmãos, é um auxiliar complementar de diagnóstico fantástico. Não há ressonância magnética que se compare, meus irmãos. E muitas vezes eu orava enquanto examinava o doente e dizia, Senhor, eu não sei o que essa pessoa tem. E muitas vezes, no fim, o que eu dizia para aquele doente é, a melhor coisa que eu posso fazer por você é orar. Posso orar? Posso orar por você? E Deus curava, irmãos. Tantas e tantas vezes nós vimos. Só que os irmãos não nos vão ver propagandeando curas, porque nós não fomos chamados para isso. Não fomos chamados a propagar milagres, irmãos. Fomos chamados a falar do Senhor dos milagres. E deixar que Ele seja soberano e faça a obra. Próxima imagem. A Rádio Janjam, a única rádio evangélica do país. Se você desconsiderar as piratas. Eu acho que rádio evangélica não pode ser pirata. Essa era legalizada corretamente, funcionava. Foi a primeira rádio particular, privada, a ser autorizada na Guiné-Bissau. Janjama significa paz para o povo. E ali diariamente nós tínhamos programação evangelística em 8 línguas diferentes. A rádio continua funcionando, irmãos. Eu tenho a alegria de dizer aos irmãos que eu prego todos os dias na Guiné-Bissau, mesmo depois de ter saído de lá há 3 anos. Porque eu deixei mais de 3 anos de programação gravada. Então, todos os dias eles põem a minha pregação no ar. E quando acabou, eles começaram de novo. Me dá uma alegria, irmãos, de saber isso. Me dá uma satisfação. Eu estou pregando lá, continuo pregando lá, e as pessoas continuam ouvindo no raio de mais de 100 metros o Evangelho de Jesus através desta rádio. Vejam, irmãos, a gente começava o dia de manhã na clínica, depois à tarde tinha que ajudar na escola, depois tinha que fazer visitação nas aldeias, fazer o discipulado dos novos convertidos, e à noite ia para a rádio. Sabe por que o missionário sozinho tinha que fazer tanta coisa? Talvez porque você não estava lá. Não aceitou o chamado do Senhor. E não foi dividir a carga dos poucos que estão no campo. A percentagem de pessoas que aceitam o chamado do Senhor para o servir integralmente nas igrejas evangélicas é de 0,3%. E desses 0,3%, só 10% vão para missões. É muito pouco, meus irmãos. Está na hora de nós levantarmos a cabeça e orarmos o que Jesus nos ensinou. Manda obreiros para a tua seara. Próxima imagem. É claro que, irmãos, a alegria nossa maior é o trabalho que leva a conversões. É ganhar as pessoas para Cristo até o momento de poder batizá-las. Quando nós chegamos àquela região, não havia nenhum crente daquela etnia. Eu posso dizer aos irmãos que quando deixamos a Guiné-Bissau, no início de 2008, nós deixamos ali uma igreja com mais de 100 membros estabelecida. Isso no ambiente muçulmano, irmãos, é um milagre extraordinário. Tempo nos faltaria para contar aos irmãos de como estas pessoas eram perseguidas. Eu fico triste aqui no Brasil, porque em alguns lugares do mundo a estratégia do inimigo foi perseguir a igreja. No Brasil, a estratégia do diabo tem sido banalizar a igreja, ridicularizar a igreja, abusar de palavras como o senhorio de Cristo, como a graça de Deus, como milagres, como poder, como o Espírito Santo, como unção, como profecia, torná-las corriqueiras. Eu estava chegando do aeroporto e o jovem que veio me trazendo, estávamos passando aqui por uma rua, não sei qual era. Eu olhei de longe, estava escrito assim, churrascaria Os Profetas. Deve ser especial, né? Você vai lá, enquanto come a picanha, o cara faz uma profecia sobre a sua vida. Ah, meus irmãos, banalizaram a igreja. De tal maneira que hoje a gente quase que tem vergonha de dizer que é crente. O indivíduo tem quase que medo de dizer que é pastor.
Que coisa triste, meus irmãos. Ali naquele local e em tantos lugares do mundo, como é difícil aceitar o Senhor, como é complicado. Você é perseguido, você é expulso de casa, você é espancado. Eu tive membros da minha igreja, jovens que se converteram, foram torturados pelos seus familiares. Um dos irmãos que tornou-se pastor da nossa igreja, quando se converteu, a esposa fez o arroz especial daquele dia, arroz com veneno de rato. Porque no contexto muçulmano é uma vergonha algum dos seus familiares se converter. E ela tinha que matar o seu marido para limpar a honra da família. E aquele homem chegou em casa e comeu o arroz todinho, com o veneno todinho. E foi dormir tranquilo da vida. E no outro dia levantou tranquilo e foi trabalhar. Glória ao Senhor, irmãos. O Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que se eles estivessem fazendo a obra dele e fossem fiéis, até poderiam comer coisas envenenadas e nenhum mal lhes aconteceria. Por favor, irmão, não ponha veneno na sua pizza quando sair daqui, tá bom? Mas acredite, porque isso realmente é o poder de Deus e faz toda a diferença. A próxima imagem. Os contextos são diferentes. Os irmãos podem ver aí que o missionário lá não vestia essa roupa, vestia outra, mas são as festas próprias daquela diferença. Aqui os irmãos não conseguem ver muito bem, mas sempre que aparecer assim um meio descolorido, pode saber que é da nossa família. Ali era minha filha ajudando a participar da festa. A próxima imagem. O alvo, irmãos, do trabalho missionário é este. É que os obreiros da terra possam ser desenvolvidos. Quando nós chegamos não havia nenhum crente naquela cidade. Quando nós saímos, irmãos, havia 3 pastores batistas. Louvado seja o Senhor. Porque o nosso trabalho foi esse. Foi ganhar, foi discipular, foi desenvolver os dons, os talentos, foi entender aqueles que Deus tinha chamado para a liderança e capacitá-los dentro das nossas condições para que eles pudessem ser instrumento nas mãos de Deus. Que dia de festa foi este para nós, irmãos? Quando estes homens muçulmanos que sofreram tanto para poder se converter, que tiveram desafios tão grandes. Um deles, quando no dia que ele foi ser batizado, nós fizemos o batismo no rio, era um local público, todo mundo podia ver. Ele chegou com o semblante pesado, e eu dizia, mas você tem que estar alegre, é o dia do seu batismo. Ele disse, pastor, os meus irmãos me disseram que se eu for batizado, eles vão me matar. Se você for batizado, você vai morrer. Seu batismo foi assim? Você teria sido batizado naquele dia? Teria pedido ao pastor para batizar você num lugar escondidinho? Ele foi conosco e toda a igreja, cantando pelo caminho, para o maior número de pessoas poder saber. E se juntaram à beira daquele rio. E ali ele desceu. E isso, irmãos, é batismo. É testemunho público de fé. Eu sou de Jesus. E quero que todos saibam que morri para a minha vida velha. E no caso ali ele estava renunciando ao islamismo. E declarando publicamente que ele era de Jesus. Deus o honrou. Ele não somente ganhou a sua família para Jesus, mas o seu sogro se tornou rei daquela etnia no sul da Guiné-Bissau. E no dia que aquele homem foi empossado e colocado na sua posição de rei dos Fulas, do sul da Guiné, nós fomos convidados, por causa deste irmão, a estar presentes. Havia uma multidão, talvez mais de 3.000 pessoas. Eu era o único branquelo presente naquele meio. Irmãos, às vezes dava medo, viu? Mas aquele rei, por causa do testemunho do seu genro, me chamou para partilhar com ele o estrado, que era, digamos, o local de honra, e nos deu a oportunidade até de falar ao povo que estava ali. Meus irmãos, a diferença que a luz faz quando está nas mãos do Senhor. Nós deixamos a Guiné em 2008, os pastores estavam fazendo o trabalho, estavam batizando, estavam fazendo tudo aquilo que era necessário, o nosso trabalho missionário estava feito. Pela graça de Deus, o trabalho tem andado bem, a igreja tem crescido, tem batizado a cada 6 meses, e nós louvamos a Deus por isso. A nossa igreja lá entendeu a sua visão missionária, que nós colocamos desde o início. Hoje, aquela igreja em Bafatá já está plantando uma outra igreja na cidade mais próxima. E um dos obreiros foi deslocado para lá para fazer o trabalho de plantação. A nossa escola continua prosperando, os nossos alunos continuam entrando nas faculdades. Tem aluno da Escola Batista de Bafatá fazendo faculdade no Brasil.
a gente se mantém em contato através da internet, isso enche o nosso coração de alegria. Outros estão em Portugal, outros estão no Senegal, estão em Cabo Verde, estão estudando, se preparando para servir a sua nação e para servir a Deus. A nossa escola já tem 2 escolas filhas nas aldeias. Oh, irmãos, que alegria que isso dá. Quando a gente chegou ali e conheceu uma missionária que estava há 18 anos trabalhando com aquele povo sem ver um convertido. E hoje nós podemos olhar para isso e dizer, louvado seja o teu nome. O Senhor é o único digno de toda a honra e toda a glória. Os nossos filhos cresceram, irmãos, eles precisavam estudar, naquele contexto era difícil. Deus nos levou de volta a Portugal, que foi a nossa terra de criação. Os meus pais foram missionários em Portugal. Eu fui para lá desde pequenininho. Por isso é que os irmãos veem de vez em quando aqui um pouquinho de diferença no sotaque. Não digam que eu estou falando em português de Portugal, porque não é. Agora, se os irmãos quiserem me ouvir falando em português de Portugal, é só acessar o Facebook da minha igreja. Estou fazendo propaganda, viu? Aí os irmãos vão ouvir um missionário pregando em português de Portugal. Depois os irmãos me digam se é a mesma coisa ou não, porque não é. A realidade ali, irmãos, é outro desafio, mas também tão grande. Os povos europeus que esqueceram Deus, que chamam a sua cultura de pós-cristã, não estão interessados em ouvir falar de Deus. Hoje nós temos o desafio de que as pessoas aceitem a própria existência do Senhor. É um grande desafio, irmãos. Nossa responsabilidade é lidar com os nossos missionários no leste europeu. A minha função é o orientador estratégico e pastoral do leste. Gostaria de poder falar aos irmãos sobre o desafio que representa o leste europeu para os nossos missionários hoje. Aquilo que eu tenho visto de testemunho extraordinário dos nossos missionários em vários campos dali daquela região, na Albânia, na Romênia, na Ucrânia, na Bielorrússia, na Polônia, na Letônia. Que alegria que dá saber que nós, os batistas brasileiros, podemos ajudar a sustentar obreiros dessas terras que estão fazendo um trabalho extraordinário. Alguns com grande sofrimento, com grande luta, mas estão fazendo a diferença. Estão sendo luz. Estão sendo luz. E você, meu irmão? Que luz que você tem sido? Como é que tem sido a diferença das pessoas que estão à sua volta? Como tem estado a sua mente dominada pelas coisas de Deus? Nós cantamos aqui no início do nosso culto um cântico com uma letra tão poderosa. Irmãos, eu às vezes tremo na hora do louvor da igreja. Eu às vezes tenho medo, irmãos. Porque acho que, infelizmente, não há nenhum momento em que o crente minta mais do que no louvor. Os irmãos me perdoem, não fiquem tristes comigo. Porque nós dizemos coisas tão sérias ao Senhor todos os domingos. Mas eu creio que, infelizmente, muitas vezes elas não são verdade na nossa vida. Quando dizemos ao Senhor que o nosso maior prazer é servi-lo, é mesmo? É seu prazer servir ao Senhor? Nasci para fazer a tua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus? Ah, pastor, mas a vontade de Deus é meio difícil de saber. Alguns jovens vêm para mim. Como é que a gente sabe a vontade de Deus? É assim um negócio meio tipo enigma. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que não é tão difícil assim, não. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse assim: rogo-vos que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparou que tem uma ordem? Talvez você esteja invertendo a ordem. Você está fazendo uma força danada para descobrir qual é a vontade de Deus. Essa não é a ordem. Deus disse que a ordem é, primeiro, não se conforme ao padrão que o mundo tenta nos impor. Molde a sua vida, começando pelo seu entendimento, pelo padrão que Deus tem, e você vai experimentar qual é a vontade de Deus. E o que a gente faz? Sai correndo da igreja, porque está na hora de um programa da televisão que eu queria assistir, pastor, e eu não quero perder. Hoje em dia até é mais sofisticado do que isso, que já muitas televisões permitem gravar, né? Então eu gravo o meu programa favorito, eu saio da igreja reclamando que o culto foi longo, o pastor hoje pregou demais.
culto passou de 1 hora. Aí eu chego em casa para assistir 3 horas de gravação de um programa da televisão. Lixo, meus irmãos. Na esmagadora maioria das vezes, lixo que o inimigo preparou, empacotou, embelezou, pintou bonito, jogou perfume, mas lá dentro é lixo. E nós não entendemos porque não conhecemos a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e experimentareis qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aqueles que vivem nesta experiência, meus irmãos, são luz. Porque Jesus nos disse, vós sois a luz. Eu louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pelos desafios que os irmãos têm aceito, louvo a Deus porque vão fazer parte significativa deste trabalho de ganhar o nosso Brasil para Cristo. Que o Senhor possa abençoá-los no desafio, quando a Trans chegar aqui com tanta gente, que possa realmente esta igreja ser um centro de libertação, de salvação, de transformação de vidas. Mas vai começar, meu irmão, é com você. Vós sois a luz do mundo, seja a luz. E Deus vai estar abençoando a sua vida e aqueles que estão à sua volta. Amém.